Então vamos lá. O que que eu não o que que a gente não faz aqui? A gente não faz estudo bíblico, tá? A gente não faz estudo bíblico, a gente faz discipulado. Então, quem está fazendo estudo bíblico, segundo a última ministração que eu falei para vocês? Quem faz estudo bíblico? O diabo faz estudo bíblico, tá? Então, seitas fazem estudo bíblico. Pessoas que querem controlar os outros fazem estudo bíblico. Qual que é a diferença entre estudo bíblico e discipulado? O estudo bíblico é para moldar sua mentalidade para te controlar. O discipulado é para te libertar. Então, minhas irmãs estudaram no Adventista do Sétimo Dia. Elas foram para o internato lá. Sabe qual que foi a primeira coisa que eles começaram a ensinar para ela? Escatologia. A menina tinha 14, 15 anos. O estudo dos fins dos tempos. Por quê? Porque eles querem prender pelo medo. Ó, se você não guardar o sábado, Deus não é com você. Se você comer carne ou carne de porco, você vai ficar fraco na fé. Então eles começam. Se você sair da Adventista do Sétimo Dia, você vai sofrer as consequências. Então eu estou pegando só um caso, mas existem N casos. Então quando é estudo bíblico, eu quero te converter à minha visão. Eu quero que você se submeta à minha visão, que esteja debaixo do meu controle, ou da minha denominação, da minha seita, de qualquer coisa. Isso é estudo bíblico. Passa aí na rua, você vai ver Mórmon, Testemunho de Jeová, e por aí vai oferecendo estudo bíblico. Agora, discipulado não. Eu quero que você seja livre. Que Cristo te liberte da ganância, da soberba, das coisas que te controlam, de viver para você mesmo e você viva para o propósito. Então, se você não ficar me seguindo aqui, eu nem ligo, não estou recebendo nada, R$ 1. A minha tristeza é você se perder. Minha tristeza é a semente implantada não germinar. Você não frutificar. Minha tristeza é essa. Minha tristeza é chegar no céu e não ver. Então, a diferença de discipulado é isso. E ensino bíblico não tem muita comunhão. Discipulado é comunhão. Eu me importo com vocês a partir daqui. O que vocês fazem quando isso aqui acaba? Daqui para cá, acabando aqui, vai eu, o Eduardo, o William e mais os outros irmãos aqui, o Robert também. A gente vai lá numa base missionária orar pelos missionários. Então, o que você faz antes, depois? É isso que importa. O que a semente produz em nossa vida? Então, assim, alegria, lealdade, tanto de marcha ali. Eu perguntei, não sei se foi... eu perguntei para um paciente meu, que é o Bruno, que ainda não está participando assiduamente, mas participou algumas vezes. Eu falei assim, quando você... Ele é de Divinópolis. Quando você já viu um grupo de homens se reunir na casa de alguém para orar ou para estudar a Bíblia? Ele nunca. E ele vem de famílias cristãs. O pai e o avô era cristão. Nunca. Nunca vi reunir, que não seja por uma denominação ou por alguma seita, não. De maneira livre, espontânea, difícil. Nunca vi na minha vida. Então é isso. Então, isso já é um testemunho vivo, prático. Nós estamos reunindo aqui antes. Então, o pão de queijo, o café ali, é eu repartir do pão. A gente está aqui junto. Estou preocupado com a comunhão, com o relacionamento. Aí agora, o que isso aí vai produzir? Então, amém? Eu não estou dando estudo bíblico. Em nome de Jesus. Eu estou dando um discipulado. Ah, Thomas, não quero, não gosto. Claro que quanto mais a gente vai caminhando junto, mais vai apertando. Porque a ideia é isso, nível de maturidade. Eu cobro da minha filha de 4 um certo nível. Eu cobro da minha filha de 7 um outro nível de maturidade. E a ideia é quanto mais tempo a gente caminha junto, mais profundidade, mais é exigido. Para que gere mais fruto. Senão a gente estagna, a gente fica morno. Se não tiver cobrança e confronto, a gente está morno. A gente está reunindo, virou um clubinho de amigos. E não para cumprir um propósito. Então, se não estiver incomodando, não é evangelho. Por isso que muita gente abandonava Paulo. Rapaz, Paulo falava assim, ó, fulano e fulano me abandonou. Dimas, amando o presente século, me abandonou. Por que as pessoas abandonavam Paulo? Porque era difícil. Se fosse fácil, estava todo mundo junto com ele. Não, então, se não tiver gente abandonando, se tiver gente desconfortável, então tem uma coisa errada. Qual que é a diferença que o povo confunde, né? É que o povo está tão acostumado com uma cobrança para um ativismo religioso, eles acham que essa cobrança é a mesma. Não, tem nada a ver. Cobrança para ativismo religioso é isso, ó. Na igreja de segunda a sexta, ajudar aqui no culto, ajudar não sei o quê. Não, isso é ativismo religioso, está adoecendo as pessoas. Porque as pessoas estão fazendo em prol de algum grupo, alguma denominação e não em prol de Cristo. Porque se faz em prol de Cristo, é leve. Você se alegra com o fruto e com o resultado. E é voluntário, não é imposto. Se você não fizer, aí é você com Deus.
Amém? Então, nós não estamos dando estudo bíblico, nós estamos dando discipulado. Isso é muito importante vocês entenderem isso até na hora de vocês passarem, né? O que vocês fazem antes e depois. Então, nós estamos nessa caminhada aí de discipulado e de apostasia. A palavra que nós utilizamos forte no último discipulado foi o que é a apostasia. Tanto que o Rodrigo, ele assistiu depois, no dia ele não conseguiu assistir, e já me mandou um testemunho aqui. Falou, não, Thomas, o que é isso? Apostasia é o cara desviar ou o cara tá perdido no ensino? Porque às vezes tem um monte de gente que eu conheço que está dentro da igreja apóstata. Tem igrejas apóstatas. Os discípulos de Jesus estavam falando de Jesus apóstatas. Se apostasando, na apostasia. Então, assim, a gente não tem clareza do que é. Tem muita gente que é apóstata e não sabe. Acho que está no ensino correto. E aí é aquilo que eu conversei junto com o irmão lá que o William me levou, que ele é tradutor da Bíblia para os índios. Ele falou assim, rapaz, quanto mais ignorante a pessoa é, mais ela acha que ela sabe. Porque ela nem sabe o que ela está ignorando. Então ela é tão convicta do que ela sabe porque ela não tem a mínima compreensão do que ela está ignorando. Então quanto mais ignorante, mais convicto. Esse é o problema. Não, mas eu senti. Não. É isso aí. Então é isso. As pessoas, elas defendem o que elas não sabem. E aí a ideia é que é isso. É que a gente não caia nesse erro. A gente tá suscetível? Tá, eu tô suscetível, tá todo mundo suscetível. Nós estamos lutando aqui para ter cada vez mais um nível maior de maturidade. A alegria do pai é ver o filho amadurecendo. Então a gente quer agradar o nosso pai amadurecendo no nosso relacionamento e nos nossos discipulados. Então a nossa dedicação. E se não for a dedicação número 1, viver o evangelho, por isso que a Bíblia fala que você tem que morrer, que se você não morrer, não produz fruto. Então assim, eu fiquei feliz, o Rodrigo, ele ouviu lá e já mandou um questionamento para mim. Falou, não, Thomas, então, eu tô me sentindo assim muitas vezes, eu tô indo na igreja, mas não tô sentindo meu propósito fluir. Falei, rapaz, é isso aí, tem que acordar. Eu cansei de atender pastores, indo na igreja, totalmente apóstata, mas 100%. Fora do propósito, não frutificando, não multiplicando. Mas a religião é tão forte que o cara continua indo na igreja. Não, mas deixar de ir na igreja eu não vou não. Mas o cara, a vida dele adulterando. Gente, o caos, o caos. Então é isso. É o que você produz com o fruto, com a semente que foi enxertada. E aí, dentro dessa questão da apostasia, nós vamos aprofundar um pouco mais hoje, que eu peguei umas coisas bem fortes aqui para a gente conseguir aprofundar. Então aqui, ó, primeira coisa, Hebreus 3, do 7 ao 14. Vamos ler junto aqui para a gente entender o que... Aqui a gente acredita que é Paulo que escreveu Hebreus, embora a gente não fala, a Bíblia não fala com clareza, mas a gente acredita que sim. Vamos lá. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então tem muita gente que ouve a voz de Deus e endurece o coração. Não vou ouvir, não, isso aqui não é prioridade, não, eu tô certo. Então ele está falando assim, ó, como diz, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais vosso coração. Isso aqui é o oposto de ter um coração contrito e quebrantado. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então o povo no deserto, eles apostataram. Então a nossa analogia do deserto é a mesma deles. Então o povo no Egito é o pessoal no mundo, sendo escravizado pelo diabo. Eles são libertos por Cristo. Moisés é a analogia de Jesus vindo nos libertar. E aí entrega para o Espírito Santo, né? E aí a gente vai atravessar o deserto. Então o cristão ele passa pelo deserto para provar o que tem no coração. E aí ele mostrou que no coração do povo judeu, eles eram apóstatas, eles estavam fora do propósito, por isso que eles morreram no deserto. Então muito cristão hoje morre no deserto, por causa dessa palavra aqui, porque eles endurecem o coração. Qual que é a dureza do coração? Não conhecer, ele fala assim, ó, não conhecer o caminho de Deus. Por isso que Jesus é o caminho. E eu querer que Deus se converta aos meus caminhos. Então o povo murmurava lá o tempo inteiro tentando convencer Deus a converter o caminho dele. Então,
No Egito era melhor. Lá pelo menos tinha carne, tinha codornizes, né? Tinha alho, tinha melancia. Aqui só tem esse maná que cai do céu, esse pão velho aqui. Aí vocês querem carne? Eu vou mandar carne até sair pelo nariz. Se eu comer carne até sair pelo nariz. Por causa do vosso coração. De ingratidão. Você estava escravo, eu libertei vocês continuam murmurando? Vocês falam que preferem voltar para a escravidão do que caminhar comigo no deserto, onde tem sombra durante o dia e fogo durante a noite para aquecer vocês? Então, tem pessoas que são um saco sem fundo. Não importa o quanto você entrega, ela sempre vai querer mais. Não importa o quanto você entrega, ela sempre vai querer mais. Então a Bíblia fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Quais é o nome delas? Dá. É isso aí, Eduardo. Dá. Só quer. Então tem gente que a gente discipula, irmão, o cara vai só querer, ainda vai ser ingrato. Então por isso você tem que tomar cuidado aonde você coloca a sua energia, seu empenho. Tem pessoas que não... Aqui, ó, não importa o que Deus fez pelo povo, o povo continuou ingrato. Não conhecendo os caminhos de Deus. Eles falam assim, os meus caminhos são os melhores que os seus. Eu sei as coisas que eu penso a respeito de vocês. Coisas boas para te dar o bom. Só que se vocês não confiarem em mim, que eu preciso que vocês passem pelo deserto para peneirar o coração de vocês, vocês não vão alcançar. E o povo não conhece a Deus, não confia e fica sempre arredio, querendo que Deus se converta a eles. Tá? A depressão, a ansiedade, é eu tentando convencer Deus a se converter aos meus caminhos. Se Deus não fizer aquilo que eu quero, eu estou depressivo ou ansioso. Enquanto Deus não faz o que eu quero, eu estou depressivo ou ansioso. Aí Deus tem que ficar a vida inteira fazendo o que eu quero. Igual a criança mimada, senão eu dou birra. Por isso que essa geração está doente, porque elas não conhecem os caminhos de Deus. E inclusive na igreja, a quantidade de pessoas que está dentro da igreja tomando antidepressivo é absurdo. Absurdo. É que o William não está aqui, se ele tivesse aqui ele ia falar. Psicólogos cristãos tomando antidepressivo. Onde nós vamos parar com isso aí? Então assim, é um desafio. Falta disso aqui que nós estamos fazendo aqui, ó, discipulado, comunhão. Não tem confronto. Então, fica todo mundo adoecendo. 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus jurou na ira dele que o povo não entraria no repouso, por causa da dureza do coração. Misericórdia. Então, muito cristão não entra no repouso de Deus por causa da rebeldia. Depois eu vou aprofundar nisso, mas por que Deus odeia tanta rebeldia? Porque rebeldia, o primeiro rebelde foi Satanás. Por causa de ingratidão. Então, quem é rebelde se assemelha a Satanás. Quem é ingrato se assemelha a Satanás. Por isso que Deus é tão severo com a rebeldia e com os ingratos. Porque é isso, se torna um saco sem fundo. Não importa quanto Deus faça, as pessoas vão sempre querer mais. Nunca vai ser suficiente. O que Deus precisa fazer mais para nós, para a gente acordar? Para a gente levar a sério o evangelho? Mandar Cristo morrer por nós não foi suficiente? Ele tem que fazer isso e mais um monte de coisa? Então é isso. Então por isso que aqui a gente leva a sério, né? A gente confronta. Aí quem endureceu o coração é com a pessoa e Deus. Agora quem ouvir e praticar vai colher os frutos. 12. Vede, irmãos, que nunca, olha só, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, olha a orientação, o que nós estamos fazendo? Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Um ficar exortando o outro. Ô irmão, você está indo para o caminho errado. Ô irmão, não é assim. Ô irmão, vamos fazer uma caminhada. Ô irmão, vamos orar. Ô irmão, vamos jejuar. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O único tempo que tem como a gente fazer algo com Deus é hoje. Ontem não dá, nem amanhã também não vai dar, é hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque assim, ó, o coração ele vai se enganando, porque a pessoa se engana.
Então, se não vem alguém de fora e exorta, a pessoa acha que está certa. Lembra? A pessoa está apostatando e acha que está tudo certo, porque ela é ignorante quanto ao que ela está fazendo. Aí vem o irmão, exorta, ela fala assim, não, deixa eu orar aqui. Não, Deus, é verdade, eu estava apostatando, deixa eu acordar. Pronto, arrependimento. Por isso que Deus ama o arrependimento, porque precisa ser humilde para se arrepender. Só não se arrepende quem não é humilde. E aí entra a consequência. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se a gente confia em Deus até o fim, nós somos participantes de Cristo. Se não, a gente não é participante. Então, irmãos, um desafio enorme aqui, ó. Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Tá? Nós precisamos aprofundar nisso aqui. Porque se a gente não sondar o nosso coração, a gente apóstata e nem sabe que estamos apostatando. Porque a gente se julga mediante as pessoas que estão à nossa volta. Então, se as pessoas que estão à nossa volta também estão mornas, a gente acha que está tudo certo. Não é assim mesmo, está todo mundo assim. Aí vai todo mundo pro buraco. De mão dada. Igual os discípulos de Jesus estavam indo para Emaús, pro lado errado. Jesus veio, exortou eles se arrependeram e voltaram. Essa é a bênção. Então, duas pessoas indo para o caminho errado, apareceu uma terceira, confrontou, eles se arrependeram e voltaram. Aí, se eles tivessem endurecido o coração, não, isso aqui já foi, Jesus já morreu mesmo, não adianta nós fazer mais nada, não. Se eles tivessem endurecido o coração, eles não teriam se arrependido e voltado. E aí, olha só. Paz, eu vi muito isso aqui na minha vida, tá? E aí eu vou compartilhar um caso para mim que me marcou demais. Eu até estava contando para minha esposa ontem, que foi o caso de um pastor chamado Alexandre, quando eu cheguei na igreja em Londres. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha o pastor principal, que era o Zé Carlos, que o Arthur conheceu, que morou comigo em Divinópolis. Abaixo dele tinha um Alexandre. E tinha outros pastores e presbíteros. Mas o Alexandre era o braço direito dele, chamava de pai, ele chamava ele de filho, vivia na casa dele. Ele quase casou com a filha do pastor Zé Carlos, que ele queria casar com ela, porque ele é filho de pastor da Assembleia de Deus aqui do Brasil e foi morar em Londres. E aí ele queria ser pastor e para ser pastor na nossa igreja tinha que casar. E ele queria casar com a filha do pastor. Então ele dedicava, pregava. A melhor pregação depois do pastor era dele. Falando, quando o outro ia pregar que não era o pastor e era ele, a gente até ficava assim, não, é outro que vai pregar, não sei o quê. Então você vê o tanto que o cara era bom. A oratória, a pregação, o fervor, a dedicação, a proximidade. Então eu gostava muito dele. Aí ele casou com uma menina bonita, depois a filha do pastor não quis casar com ele, ele arrumou outra mulher para casar para poder ser ordenada a pastor. Tá, e aí aquela coisa, né, eu via ele o braço direito do pastor. Passou um tempo, o pastor pegou ele pegando um dinheirinho ali do caixa da igreja. E aí ele tava pegando o dinheiro do caixa da igreja, aí o pastor chamou ele e falou, ó, o que tá acontecendo? Ele, aconteceu isso e tal, ele falou, ó, você vai ficar em disciplina, você não vai poder pregar mais e você tem que devolver para a igreja tudo que você pegou. Combinado? Combinado. Ele ficou em disciplina. Aí veio um pastor de fora pregar, falar sobre perdão. Aí o pastor ainda perdoou ele sobre a dívida. Não, você não precisa pagar mais nada. Cristo já pagou, mas você ainda está em disciplina, você não pode pregar ainda não. E aí foi passando um tempo e ele gostava muito, ele era muito vaidoso, então ele gostava muito que o povo reconhecesse ele como líder, a pregação dele. E ele começou a ficar muito inconformado de ir e ficar indo para a igreja todo dia e não pregar. E aí ele começou a questionar o pastor, pastor, já não tá bom esse deserto, não? Já tá bom demais, quero voltar a pregar e tal. E aí o pastor falou assim, não, quem se colocou nesse deserto aí foi você e Deus que te colocou no deserto. Eu vou orar para Deus dobrar esse deserto na sua vida. Por quê? Porque enquanto eu não aprendo a viver bem no deserto, eu não estou preparado para entrar em Canaã, na terra prometida. E aí, rapaz, ele começou depois de um tempo, viu que o deserto dele ia demorar a passar, ele começou a atacar o pastor. Não, pastor, mas eu também te vi pegando dinheiro uma vez, assim, assado. Aí o pastor falou, então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convocar uma reunião, uma assembleia aqui na igreja, vou chamar os membros, e você vai sentar lá, eu vou sentar de um lado, e nós vamos chamar o pastor Mark, que é um pastor americano que estava acima de nós, e ele vai julgar esse caso. Amém? Aí marcou, eu tive nesse dia. Pergunta se o Alexandre foi. Nem apareceu. Ele já pegou, saiu da igreja e foi ser pastor em outra igreja.
Quando ele saiu e foi ser pastor em outra igreja, o pastor falou assim, olha, ele saiu daqui, mas a pessoa não vai cair da noite pro dia, porque ele saiu daqui carregando muitos tesouros, ele aprendeu muita coisa aqui. Então é igual o filho pródigo, o irmão do filho, o filho pródigo. Ele sai da casa do pai cheio de riqueza, só que ele vai gastando essa riqueza. Vai chegar uma hora que ele não vai ter mais nada. Então eu vi isso acontecer. Então ele saiu de lá, ele ainda ficou bem por um tempo, pastor em outra igreja, a esposa engravidou, teve filho, tarará. Passou uns anos, uns 2, 3 anos, ele começou a afundar. Aí ele começou a querer focar só em trabalho, lá na Inglaterra, começou a crescer dentro da carreira dele lá, começou a parar de ir para a igreja, começou a querer sair para balada. O cara desviou de tal forma que o cara virou homossexual. Tá? O cara virou homossexual, abandonou a esposa e o filho. E a esposa só chorava, porque quando ela converteu, ela falou assim, eu quero o cara mais espiritual aqui da igreja. Ela casou com um cara que era o cara mais espiritual da igreja. O que aconteceu com ele? Apostatou e endureceu o coração. Então as pessoas saem, elas não caem da noite pro dia. É um negócio lento. Então eu vi isso. E qual foi o motivo? Rebeldia e ingratidão contra o líder dele, no caso, na época. E aí é aquilo que eu falo para vocês. Rebeldia e ingratidão é um negócio que Deus lida muito sério. Muito sério. Porque foi o que Satanás fez. Se rebelou. E ingratidão. Então, por eu ter visto isso, por mais que eu tivesse em situações difíceis, eu falava assim, rebelde eu não posso ser não. Posso ser qualquer coisa. Menos rebelde. Então, Davi, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, meu Deus do céu? Porque Davi, Deus colocou Davi debaixo da liderança de Saul, que ficou um cara louco que queria matar Davi, que lançava flecha para matar Davi. E Davi matava milhões. Por inveja, Davi poderia ter matado Saul qualquer hora. Por que Davi não fez? Porque Davi sabia que ele tinha sido ungido. E aí, Davi se tornou especialista em esquivar de flecha e não em contra-atacar. E aí nós nos tornamos especialistas no quê? Porque quando a gente é injustiçado, o que a gente faz? A única maneira de saber se nós somos rebeldes ou não é quando a gente é injustiçado. O que nós fazemos? Então, Davi, ele não ousou fazer por si mesmo. Ele falou assim, não, Deus que vai fazer. E ele matava milhões de outros, né? Mas aí naquele momento ali, ele falou assim, não, isso aqui é para Deus tratar o meu coração. Então, a única maneira de matar o Saul no nosso coração é quando a gente está em uma situação que a gente é injustiçado. Qual que é a nossa reação? E aí eu cansei de ver líder afundar por causa disso. Não, eu estou sendo injustiçado, isso é injusto, e tarará. E aí o Saul aflora de dentro dele na rebelião. Então Deus colocou Davi debaixo da liderança de Saul para matar o Saul que estava dentro de Davi, para que Davi nunca se tornasse um Saul. E aí muita gente hoje, quando é injustiçado, Saul brota lá dentro. A rebeldia vem com tudo. Como é que acontece essa queda, né? Eu peguei esse do livro A Grande Omissão, e aí o Dallas Willard, ele cita uma frase de outro teólogo, que é o Henry Newman, que ele fala assim, ó, nada é mais conflitante do amor a Cristo do que o serviço a Cristo. Olha que forte isso. Então, o amor a Cristo é a coisa que mais vai entrar em conflito com o serviço a Cristo. Eu já preguei algumas vezes sobre serviço versus relacionamento, que é a mesma coisa, mas ele dá uma outra perspectiva, que é isso. O serviço a Cristo vai entrar em conflito com o amor a Cristo, e é isso que gera queda nas pessoas. Então, a pessoa começa a servir a Cristo e ela começa a colocar o foco no serviço. E aí ela começa a crescer. Então ela começa um projeto, ela começa
a estar mais próximo do pastor, em servir o pastor, servir a liderança, servir a igreja. E daqui a pouco isso aqui cresce tanto que fica maior do que o amor a Cristo. E ela justifica que é para Deus. Então muita gente afunda porque eles tentam manter aquilo que eles construíram, o serviço, mais do que o amor. E aí a queda começa. Então Lúcifer foi assim. O que fez Lúcifer cair? Porque o serviço para Deus era perfeito. Não, meu serviço é tão bom, que eu não preciso mais amar a Deus. Então tem gente que ela se garante tanto no serviço dela, por isso que o Paulo Borges vai falar que o problema do cristão não é o que ele faz de errado, é o que ele faz de certo. O que ele faz de certo gera vaidade, arrogância e gera queda. O que às vezes ele faz de errado, ele é confrontado, pode se arrepender e gera humildade. Então isso aqui é bem complexo de entender, mas a ideia é essa. Rei Uzias, depois que se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. 2 Crônicas 26:16. Então com quase todo mundo foi assim. O irmão do filho pródigo, meu Deus do céu, de tanto ele servir o pai, de tanto ele servir, ele queria um reconhecimento. E quando esse reconhecimento não veio do jeito que ele queria, ele falou, poxa pai, eu faço tudo por você e você não fez nenhuma festa para mim? Vem esse irmão perdido aí, você já mata um novilho cevado? Ou seja, eu queria ser reconhecido pelo meu serviço. E aí o pai responde que, meu filho, se você soubesse o tanto que eu te amo, você jamais faria um negócio desse. Se você conhecesse os meus planos, você nunca falaria um negócio desse. Por quê? Porque o serviço ao pai se tornou maior do que o amor. Essas aqui são as quedas. Pedro, a mesma coisa. Pedro fazia tanto para Cristo, de defender, pegar a espada, ir na frente, preparar tudo. O serviço dele era tão bom que ele confrontou a Cristo. Não, Jesus, você não vai morrer não. E aí ele recebeu o confronto, arreda de mim, Satanás. Jesus não chamou Nero de Satanás. Jesus não chamou os soldados romanos de Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Por quê? Porque só pode se rebelar quem é próximo. Não tem como quem é distante se rebelar e ser ingrato. Só é rebelde e ingrato quem é muito próximo. Tá? Então a apostasia é para os cristãos próximos. Não é para quem está perdido. Quem estava apostatando eram os 2 discípulos de Jesus. Esse é o desafio. Por quê? Ficar próximo sem deixar uma semente da vaidade entrar no coração. Ah, não, eu sou muito próximo de Deus, eu sou muito próximo do líder e tal. Aí a vaidade já começa a brotar. Eu tive pessoas andando comigo que chegou para mim e falaram assim, não, Thomas, o líder mais maduro que você tem sou eu, você tem que me valorizar. Irmão, mas assim, ele tem que valorizar a Cristo. E se o que ele está fazendo é para Cristo, ele vai receber a recompensa dele de Deus. Quando eu faço esperando a recompensa do homem, meu coração está no lugar errado. Então, as pessoas fazem querendo reconhecimento do homem. Quando não vem, elas se rebelam. Esse é o padrão. Padrão. Eu mandei aí para vocês. Qual que é o padrão da queda? Devoção intensa a Deus produz sucesso exterior considerável, que é o serviço. Então, por exemplo, a gente cria um projeto social para cuidar de um monte de criança. Aí esse projeto, muitas vezes, para ele dar certo, a gente abre mão de princípio, a gente briga, a gente entra em atrito, a gente discorda. Já não tem mais amor, mas o projeto está funcionando. Ah, não, mas está abençoando muitas pessoas. Tá, mas nós estamos totalmente fora do propósito. Tem um monte de projeto aí, de Deus, entre aspas, que saiu fora do propósito. Porque se olha para a liderança já não reflete mais o amor de Cristo. É só o serviço. E aí, quando é só pelo serviço, é pesado. Por isso que o Tadashi, quando a gente começou a reunir, ele perguntava, não, Tom, mas o que nós vamos fazer? Né? Porque ele me viu fazendo um projeto social com as crianças lá no Copacabana. O que nós vamos fazer? Eu falei, Tadashi, nós já estamos fazendo. Enquanto a gente não intensificar no amor, no relacionamento e na comunhão, se a gente for fazer alguma coisa, se isso aqui não estiver muito enraizado, intenso, a gente se torna presa fácil. Então, a primeira coisa é enraizar para a gente ser, para depois querer fazer. A pessoa está fazendo sem ser.
Porque o fazer eu consigo ver com os olhos, o ser está no coração. Então, duas pessoas podem fazer a mesma coisa, sem serem a mesma pessoa. Então, aí que fala que Deus olha o coração, a motivação do coração. Não tem como eu enxergar a motivação do coração, só quando vem os desafios e a resposta que você dá aos desafios que você enfrenta. Aí eu enxergo a motivação. Por isso que leva tempo. Então, leva tempo para eu saber se a motivação é a mesma ou não. Amém? Todo mundo acompanhando aí? Levanta a mão aí, está tudo certo aí. Alguma dúvida? Gente, pode interromper, pode perguntar, pode compartilhar, falar o que Deus está falando no coração. Isso aqui é para a gente caminhar junto, tá? Então, assim, tô passando algo para vocês bastante desafiador aqui, para a gente avançar. E a minha alegria é poder compartilhar isso com vocês. Então, pode falar. Alguém? Uhum. Isso. É isso aí. Isso aí. Ele já agia como rei mesmo não sendo rei. E o outro era rei e não agia como rei. É isso aí. Então, a ideia é mais ou menos essa. É você ser para depois ocupar. O problema é que as pessoas querem ocupar sem ser, né? E isso aí é a transformação do coração e é aí que entra a formação. Porque você é formado no discipulado. Então isso só acontece no discipulado, porque andar em discipulado é andar em situação desconfortável, ser confrontado, caminhar junto, servir junto, para ver se você está com vontade realmente de caminhar próximo de Cristo. É a comunhão que vai determinar, porque a maioria das pessoas não querem andar em comunhão. Meu Deus, é muito desgastante, leva tempo, dedicação, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus afazeres, por que eu vou andar em comunhão? Eu já faço no meu trabalho, eu já faço em outro lugar. Então assim, esse é o desafio. E aí a gente vira uma mera igreja católica, né? Que se torna um frequentador de igreja aos finais de semana para pagar meus pecados e durante a semana eu faço o que eu quero. Então, assim, é isso. Então, né, vou pro culto ali final de semana, vou pra missa, pago meus pecados ali, oro, tá tudo certo. Final de semana eu afundo. Durante a semana eu afundo. Então, assim, é isso. Vamos lá, só pra gente finalizar isso aqui. Isso traz uma sensação de realização e responsabilidade e o desejo de realizar ainda mais. Quanto menos percebemos, estamos escravos das realizações, mais longe da visão e do relacionamento com Deus. Então é isso. Às vezes eu fazer vai me trazer tanta responsabilidade que eu viro escravo daquilo que eu conquistei como ministério, como projeto. E aí eu tô longe do amor de Cristo fazendo muito para Deus, tá? Eu tô longe de Cristo fazendo muito para Deus. Esse é o problema. E aí, como permanecer firme? 10 pontos aqui. Primeira coisa, permanecer em Cristo e em sua palavra. Meu Deus do céu, a coisa que Paulo mais zelava era para o povo permanecer na sã doutrina. Ele até falava que se ele mesmo, ou um anjo vindo do céu, ensinasse outra coisa, fosse anátema, fosse maldição. Então, permanecer em Cristo e em sua palavra é garantir que a gente está permanecendo naquilo de fato que Paulo ensinou. E que na grande maioria não tô, e é aquilo que a gente falou. Por a pessoa ser ignorante, ela acha que ela tá certa. Porque ela não conhece, ela desconhece aquilo que ela é ignorante. Então muitas vezes ela é convicta no erro. E aí o lugar que a possibilidade disso ser mais despertado é na comunhão com várias pessoas. Que aí várias pessoas buscando a Deus, a chance de alguém se levantar, irmão, tá errado. Aí vai ver se os outros se arrependem. Puxa, não, o irmão ali falou que nós estamos errados. É isso mesmo? Vamos se arrepender, vamos caminhar junto e tal. Não. Aí há a divisão. A divisão é por causa de rebeldia. Às vezes um confronta, o outro não aceita, vamos embora. Não. Vamos orar e o que Deus determinar nós vamos seguir? Vamos. Eu não sou dono da verdade, você não é, vamos orar, Deus vai revelar e aí beleza. Não quero nem saber o que Deus vai falar, não. Eu já acho que é isso aqui mesmo, tá tudo certo.
Então é isso, a pessoa nem abre, ela nem abre para... Deixa eu orar a Deus. Cara, e os mormons, quando eles vão evangelizar, eles são filha da mãe, né? Eles dão a biblinha do mormon e falam assim, ó, à noite quando você for dormir, ora a Deus, vê se ele te revela que nós somos a igreja certa. Olha os caras ainda apelam ainda para o cara orar, velho. Esse cara é terrível. Então assim, mas a ideia é mais ou menos essa. Aceita, é isso, o diabo ele não cria nada, ele só corrompe. Então ele pega tudo que foi criado, que é verdadeiro, e corrompe. Tá? Ele não tem poder de criar nada, só quem cria é Deus e seus filhos. Cultivar uma fé com raízes, não apenas emocional. Meu Deus do céu. Então, se sentimento, se chorar, se tananá, fosse evangelho, acho que o Paulo Borges fala isso, né? Luan Santana era um avivamento, né? Que o povo vai lá pro show do Luan Santana e chora, e grita, e desmaia. Então, o povo lá cheio de emoção. Luan Santana é avivamento. Então, loucura. E quando a igreja é liderada por maioria mulheres, a chance de ir pelo emocional é muito grande. Muito grande. Porque ela quer acolher, ela quer cuidar. Aí vem um endemoniado falando que está sofrendo, ela vai acariciar o endemoniado. Em vez de confrontar, exortar e expulsar. Ela cuida. Então isso é andar por emoção e não por razão. Com fé, com raízes. Receber correção. Meu Deus, essa aqui é um dos mais difíceis. Receber correção. O que prova se eu tenho um coração rebelde? Quando eu recebo uma correção e eu me rebelo. Por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios, exorte um sábio, ele vai ficar mais sábio ainda. Exorte um tolo e ele vai se voltar contra você. Então, se você exortar um sábio, ele vai ficar mais sábio. Se você exortar um tolo, ele vai se voltar contra você. Mas você também é assim, você também é aquilo, e ele vai justificar o erro dele nos seus. Então, receber correção. Mas para receber correção, a gente tem que caminhar junto. Às vezes a internet que não está possibilitando tanto isso, eu faço isso mais com o Eduardo, com o William, com o Robert, o pessoal que está aqui, porque a gente está aqui, mas a ideia é que aqui também a gente consiga. Então, né, precisando caminhar junto, precisando de conversar comigo, me manda mensagem, a gente conversa, a gente vai aprofundando, usando as ferramentas que a gente tem. Mas o pessoal aí com o Tadashi, mesma coisa. Então, um vai exortando o outro, discipulando, para a gente ir se aperfeiçoando. Se não tiver exortação, correção e confronto, tem alguma coisa errada, irmãos. Nós estamos reunindo para fazer churrasco. Tá? Então, correção. Como é que a gente recebe correção? Manter comunhão saudável, mesma coisa. Como é? Manter, não é ter. Se andarmos na luz como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O mais difícil é manter, é uma constância. Porque eu vou te visitar aí uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, nós temos comunhão, a hora tá tudo certo. Isso aqui é fraco, superficial. Agora, manter constante, mesmo projeto, caminhando junto, tendo projetos juntos e orando a Deus, aí é difícil. Aí é difícil. Confessar os pecados. Eu vou acelerar aqui, já está acabando o tempo para a gente orar. Confessar os pecados. Isso é extremamente importante. Confessai os vossos pecados a Deus para ser perdoado e uns aos outros para ser curado. Então a cura vem quando eu confesso o pecado aos nossos irmãos. Claro que não é qualquer pessoa, é um irmão que eu considero, que eu vejo que está buscando a Deus. A Igreja Católica fez o confessionário pautado nesse versículo, só que ela deturpou, porque aí colocou um homem. É uns aos outros, não é a um líder, não, é uns aos outros. É a nós aqui, homens simples, que um busca Cristo, outro busca. Discernir doutrinas e manifestações espirituais. Isso aqui é uma loucura. O David Wilkerson falava que ele recebia fita cassete de gente com um culto mais esquisito que o outro. Eu vou mandar esse vídeo para vocês. E ele chorando, falando assim, meu Deus, meu Espírito Santo veio para confrontar o homem da verdade, da justiça e do juízo. E eu tô vendo pessoas falar que manifestação do Espírito Santo é ficar latindo igual cachorro. Pelo amor de Deus. E ele chora, ele já faleceu. Mas, cara, assim, vou mandar para vocês esse aí que é forte demais. Então, discernir doutrinas, meu Deus, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Vocês estão julgando o que eu estou falando, julga o que eu estou falando. Se é doutrina de homem, se eu estou falando dizendo para mim ganhar alguma coisa, ou é para empurrar vocês para Deus. Julga. Não trocar a verdade pela popularidade. Isso aqui é difícil demais. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser valorizado, reconhecido.
chega uma hora que aí a gente quer mais o reconhecimento das pessoas do que falar a verdade. Isso é outro problema seríssimo. Perseverar durante provações. Então nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, a exortar a perseverar durante as provações. E o que transforma a caminhada mais leve é a comunhão. Encorajar os irmãos diariamente, guardar o amor pela verdade. O maior antídoto contra a apostasia não é o medo, mas uma fé enraizada em Cristo, acompanhada de verdade, comunhão, correção, arrependimento e perseverança. Amém, irmãos? Então, falta 5 minutos para acabar aqui. Vou orar aqui. Mas alegria, deem uma lida nisso aí. Continuem orando pelos pontos aí que a gente levantou, tá? Conto com vocês para a gente avançar cada vez mais. Tadashi, quer falar alguma coisa? Levantou a mão aí? Fala. Uhum. Olha só. Cauterizar a mente e o coração, é isso mesmo. Aproveitando, Tadashi, assim, ó, só para você dar uma palavra para vocês sobre o que a gente está fazendo. Então, eu e o Eduardo, a gente foi numa clínica de usuários de droga, demos uma palavra lá e eles pediram para a gente fazer um trabalho de capelania. Agora nós estamos orando em prol da gente ir lá e assumir um discipulado lá dentro. Pegar uns 5 a 10, lá tem 50, mas nós vamos pegar 5 a 10 homens e começar um discipulado lá semanal. Estamos orando a Deus, para que seja contínuo. Não adianta igual vocês na UPA, vão lá pregar. O que vocês fazem depois? Vocês perguntam, quem aqui quer ser discipulado? Me dá o seu telefone que nós vamos reunir uma vez por semana? Então é isso, dá continuidade. Porque só ficar pregando assim, você não assume responsabilidade com ninguém. Então a gente precisa assumir responsabilidade com os frutos. Caminhar junto, orar, interceder, ajudar. Aí tem uns que vai querer, outros que não, os frutos que vingam, outros que não vingam, mas a gente vai aprofundando no que nós estamos fazendo. Então pega mais alguém, Tadashi, você já está mais do que capaz. Não espera o Vitor vir lá de Paineiros para fazer reunião, pelo amor de Deus. Vocês mesmo aí, ó, vamos estudar um dia aqui, vamos reunir para orar? Então é isso. Começa aí vocês a se movimentar, se reunir. Não espera ninguém chamar, não espera a Jaqueline, não espera o Vitor, vocês. Aqui, ó, todos os dias eles exortavam uns aos outros. Senão a gente vai enfraquecendo. Amém? Deixa eu orar aqui, faltam 2 minutos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Que privilégio, Pai. Que privilégio poder te reunir aqui com meus irmãos, ter esse tempo de comunhão, de buscar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Realmente nos ajuda. Espírito Santo, que convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nós sejamos convencidos pelo nosso pecado, que haja arrependimento, para que não haja apostasia em nossos corações e nossa mente. Purifica nossa mente de obras mortas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós consigamos aprofundar na comunhão, no relacionamento, na exortação e no confronto. Para que a gente seja cada vez mais maduro no Teu reino. Para que esse homem seja apresentado diante do Senhor como varão perfeito e agradável. Varão inteiro. Ou seja, completo na obra do Espírito Santo. Que nós sejamos humildes, contritos e quebrantados para aceitar a obra do Teu Espírito em nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui, que eles multipliquem, que eles sejam um solo fértil. Que o Senhor multiplique aonde o Senhor plantou eles, que gerem frutos. Em nome de Jesus, capacite cada um deles. Para que o Teu reino seja estabelecido na terra. Para que não confundamos doutrinas humanas da doutrina do Senhor. Então traga clareza a nós. Que ao longo da semana que nós possamos estudar mais. Que nós possamos avançar mais, discipular mais. E não estagnar, nem retroceder. Em nome de Jesus. É o que nós oramos aqui. Amém, meus irmãos? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês.